Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao canal Virando o Jogo à Direita. Vamos assistir juntos às falas do filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé, que participou do programa WW Especial, com o apresentador William Vac, mostrando que a nossa democracia está bastante deteriorada e que nosso STF está tomando decisões que não competem à sua alçada, atuando de forma política e fora da nossa Constituição. Pondé detona também a postura e a atuação de Lula na geopolítica, e chega a compará-lo com os personagens de Chico Anísio no programa Chico City, onde haviam personagens políticos completamente folclóricos. E, por fim, ele detona o tipo de patriotismo que agora o Lula está querendo implantar, como sendo um patriotismo próprio de canalhas. Enquanto isso, outro convidado do programa também detonava a atuação do Lula, mostrando que sua atuação na política exterior é extremamente danosa ao nosso país. Como vemos, Lula não foi poupado por ninguém. Então, pessoal, assistam o vídeo até o final para não perder nenhum comentário. Bem, vamos ao nosso vídeo. Porém, pessoal, antes de ir para o conteúdo, gostaria de pedir que ajudem nosso canal de direita, deixando seu like, se inscrevendo no canal e também acionando o sininho das notificações e deixando seu comentário, pois isso ajuda muito nosso canal a ser mais divulgado no YouTube. Muito obrigado por nos ajudar e vamos ao nosso conteúdo. Nós chegamos num ponto, Pondé, e todos sabemos aqui, vocês ainda mais, com mais profundidade do que eu, da importância da percepção que agentes políticos têm da realidade à volta deles, para a gente entender decisões que eles tomam. A percepção declarada que o governo americano tem do regime brasileiro é a de não ser um Estado democrático de direito. A Casa Branca hoje não vê o Brasil como um regime democrático. Seja por quais forem os fatores que ela chegou a essa conclusão, ela chegou a essa conclusão. Ela afirma oficialmente, como política de Estado, nunca aconteceu isso antes, em 200 anos de relações, que o Brasil foi dominado por uma ditadura do judiciário que persegue os opositores do atual presidente e os impede de exercer atividade política. Daí a denúncia de violação de direitos humanos contra o Brasil num relatório importante do Departamento de Estado. Então isso não é simplesmente uma postura, uma declaração política, é a base de uma conduta de um Estado em relação ao outro. Os americanos têm razão? Primeiro, eu diria que se a Kamala Harris tivesse levado a eleição, talvez, seguramente, a gente não estaria nessa situação. Talvez o Estado americano, o governo americano ocupando o Estado americano, provavelmente não teria esse tipo de percepção do que está acontecendo aqui. É claro que isso é um se, e na história não existe se. Mas, nesse sentido, eu acho que é um reparo metodológico importante para lembrar que existe um alinhamento, uma convergência de visões de mundo entre o grupo do Trump e o grupo do Bolsonaro. Dito isso, eu sim tenho a impressão que a gente vive hoje uma situação um pouco esdrúxula, seguindo o que falava o Denis, inclusive com a pontuação que ele faz sobre 22, dos militares e do próprio Alexandre de Moraes. Eu tenho a impressão que, voltando à tua pergunta inicial, sim, há hoje um risco do STF estar meio que emplacado numa posição política, ou colado, ou visto como, pela percepção, porque grande parte da vida em democracia é mais ou menos como a questão da segurança pública. É uma questão de percepção, de sensação. E você não precisa ser bolsonarista de forma nenhuma, que aliás é a tentativa da narrativa dos aliados do governo Lula de colar a ideia de que qualquer pessoa que faça uma crítica, por exemplo, como fez o Denis com relação à menina do batom, enquanto a gente sabe que no Brasil o narcotráfico domina grande parte do país, a soberania está perdida, inclusive na Amazônia, em grande parte para o narcotráfico, e fica essa discussão ao redor da menina que pegou 14 anos de prisão porque pintou uma frase, que aí eu volto à sua fala, uma frase que foi, infelizmente, dita pelo próprio ministro Barroso,
em Nova York, após a eleição de 22, para aquele brasileiro que estava com um celular, que inclusive tinha a intenção de mostrar o preço dos restaurantes, da comida no restaurante e tal, e que ele foi perseguindo o ministro, e o ministro se vira e fala, perdeu mané, que é a frase que a menina do batom escreveu na estátua, né? Ao mesmo tempo, quando também o ministro Barroso fala, derrotamos o bolsonarismo numa reunião de estudantes à esquerda, né? Essa fala do Alexandre de Moraes, que você fez a referência há pouco na homenagem a ele, sim, cola a imagem. E eu acho que o STF está começando a sentir esse baque, certo? Cola-se sim a imagem de que o STF, ele de alguma forma, talvez sem perceber, ou talvez muito por conta dos exageros de procedimento do próprio ministro Alexandre de Moraes, como o Denis citava e muitos outros citam, especialistas e tal, acabou fazendo com que o STF ficasse parecendo um elemento no tabuleiro político, quando ele não deveria ter nenhuma associação com o tabuleiro político, né? Se a gente pensa, por exemplo, no Políbios, aquele grego que vivia em Roma, quer dizer, na visão dele, grosso modo, era justamente um juiz que podia representar o povo, porque ele era completamente imparcial. Ele não devia estar ligado nem à aristocracia, nem realeza, nem coisa nenhuma. E aí, quando o STF começa a ficar muito afinado, é um sambão aqui, é uma festa ali, é uma conversa acolá. Isso vai passando a imagem na medida em que elementos associados ao movimento bolsonarista ou à direita são presos, contas bloqueadas, não podem falar isso e aquilo, passa a imagem sim, e aí os Estados Unidos de hoje, o governo de hoje, ele pode sim ter uma percepção de que está difícil fazer oposição ao governo do PT, porque parece que qualquer oposição que seja um pouco mais gritante, a pessoa pode sofrer algum tipo de cerceamento aqui, alguma sanção ali, e daí o governo Trump dos Estados Unidos olha para cá e pensa, bem, o Brasil, aliado à geopolítica que o Lula está montando, certo? Rússia, China. É quase como se o Brasil tivesse cavado sua crise dos mísseis em Cuba, certo? Eu vou voltar a isso que o seu exemplo é nevral. É um dos mais importantes aí para a gente ver o que vai acontecer. Pondé, eu vou dar uma enviesadinha no que o Denis acabou de colocar, porque me parece que ele faz uma provocação intelectual a vocês, que é a seguinte: o que é que essa crise produz em termos da democracia brasileira? Considerando os fatores que ele colocou, não sei quais que vocês dois colocariam na sequência, ele sugere que dessa crise saia alguma coisa, em oposição ao que já na primeira resposta dele lá atrás, ele tinha dito: o Brasil está perdido entre esses dois polos. Sai? Então, eu acompanhei os nomes que o Denis citava e que, de fato, apareceu recentemente na mídia, como tendo se reunido. São todos nomes, de alguma forma, ligados à direita, né? E quando o Denis fala que o Lula não fez herdeiros, me parece que a esquerda hoje ela tem uma certa dificuldade de emplacar nomes que esteja ali numa faixa de idade, numa faixa de atividade explícita, né? O Campos, prefeito do Recife, ainda é muito jovem e tal, mas a esquerda, quando você olha a linha do horizonte, seguindo o que falava o Denis como possíveis candidatos, parecem nomes mais à direita do que à esquerda, né? Então, é claro que uma crise como essa, ela pode estar dando, inclusive, Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, podem vir, inclusive, a ser lidos como mártires do processo,
né, que se sacrificaram, um ficou preso, o outro acabou se exilando. É exatamente o que eles estão fazendo no momento. Então, desistindo da carreira política brasileira, certo? Nesse sentido, lido pelos seus apoiadores como uma espécie de mártir do processo, para que o Brasil consiga sair do domínio que o PT tem tido nos últimos anos, o plano federal, né? E, nesse sentido, a crise poderia levantar esses nomes e aí, de fato, um deles viessem a ser eleitos e o PT ficasse com dificuldade sem ter ninguém que pisa no chão, ninguém que consegue andar no chão, porque ainda não, fora o Haddad mesmo, que não parece ser um possível sucessor, não tem para onde ir. Tanto é que todo mundo que continua apoiando o governo do PT continua sonhando com a eleição do Lula em 26, como se ele fosse o único. Mas, quer dizer, essa crise que o Brasil está vivendo, me parece que a chegada dos Estados Unidos nessa crise, é claro que o governo Trump, ou seja ele qual for, há momentos, por exemplo, durante a pandemia, que governadores do Brasil negociaram diretamente com outros países do lado fora do governo brasileiro, por causa dos conflitos com relação a vacinas, a condução negativa que o Bolsonaro fez da pandemia. Mas agora, nesse momento, me parece que essa chegada do governo americano ao Brasil, apesar de estar ligado ao Bolsonaro, ligado ao Eduardo, de fato, uma tentativa de ingerência no STF, que é um absurdo. Isso é um golpe, de certa forma. Tentar obrigar um tribunal de um outro país ceder num processo, sem discutir a qualidade do processo, mas quem tem que discutir a qualidade do processo somos nós, não um governo estrangeiro. Mas eu insisto em suspeitar de que essa chegada do governo americano perto do Brasil, depois da Guerra Fria, é a primeira vez que o governo americano lembra que o Brasil existe, né? E lembra que o Brasil existe no momento e que, aparentemente, o governo Lula vem brincando com uma geopolítica muito próxima dos grandes, digamos assim, competidores dos Estados Unidos na geopolítica, que é a China de um lado e a Rússia do outro, né? Então, esse namoro, digamos assim, essa ideia de que o Brasil poderia virar uma espécie de cabeça de ponte na América Latina, com a importância geográfica que o país tem, com a importância econômica que o país tem dentro da América Latina, América do Sul mais especificamente, se transformando num aliado significativo da China e da Rússia, isso seguramente não passaria desapercebido pelo governo americano. Por isso que eu falava de uma espécie de crise de mísseis cubanos no Brasil. Quer dizer, é como se o governo Lula tivesse, de fato, brincando com a ideia de trazer a China para o quintal americano, porque os Estados Unidos sempre viu a América Latina como seu quintal. É a primeira vez, se não me engano, desde a Guerra Fria, que os Estados Unidos olham para o Brasil como uma figura geopolítica significativa. Então, não acho que é só Bolsonaro, entende isso que eu quero dizer? Não acho que é só Eduardo Bolsonaro. Eu acho que há uma avaliação de fato, e daí essa coisa, então, o Brasil não tem direitos humanos, não é democracia plena, ou seja, alguma coisa tem que mudar para que o Brasil não se transforme no representante da China no quintal americano. Agora, eu gostaria apenas de assinalar ainda um outro ponto, que foi muito bem suscitado pelo Pondé, que é o seguinte: o jogo democrático, o político, vamos dizer assim, brasileiro hoje, que é um problema interno do Brasil, hoje se tornou um problema geopolítico. Ou seja, a política brasileira se tornou uma geopolítica. Bolsonaro contribuiu para isso? Sim. E Lula contribuiu e muito para isso. Como? Defendendo no BRICS, se tornou no BRICS um porta-voz da China, se tornou também porta-voz do Hamas, se tornou um porta-voz do Irã. Ou seja, ele vai contra tudo aquilo que seria a geopolítica, vamos dizer assim, democrática e ocidental. Então, eu acho que o Trump, quando reage ao governo Lula, ele também reage por razões geopolíticas e não apenas por umas questões de direitos humanos. Quer dizer, a geopolítica hoje é central no mundo. Isso tornou central no Brasil, apesar dos nossos protagonistas políticos não saberem muito bem o que fazer com isso. Se o Lula ficasse calado,
se ele soubesse observar o silêncio, ele teria à sua disposição um poderoso instrumento diplomático. Mas não, agora nós estamos vivendo de bravatas, estamos de arrogância, e o resultado é que o Brasil agora está com uma tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Nenhum outro país fez isso. A Indonésia, que faz parte do BRICS, já negociou. Vietnã já negociou. E a China faz uma pequena notinha dizendo que, respondendo a um telefonema do Lula, ele está de acordo que o mundo deve ser diferente, etc, etc, e vai lá e negocia com os americanos, que já suspendeu as tarifas por 90 dias e vão chegar a um acordo. Quer dizer, todos chegarão a um acordo. Parece que o governo Lula não quer acordo nenhum. Pondé, eu vou de novo trazer, é bem abrangente, bem complexo o que está na roda nesse momento, mas só para ligar um pouquinho com a pergunta que a gente faz, no atual estágio que nós temos do sistema político, da democracia brasileira, nós estamos considerando todo esse contexto internacional, ou para nós ainda não caiu a ficha? Para os especialistas em geopolítica, já. O que eles têm dito é que os agentes políticos brasileiros não se deram conta de tudo que está em jogo, do perigo da situação internacional, de como isso nos afeta ou não. Eu concordo que sim, grande parte não está consciente. As bravatas, o Lula saltitante nos palanques, brincando de que vai, parecendo o velho personagem do Chico Anísio no Chico City, para quem lembra, que vai entrar em guerra com os Estados Unidos, e quem sabe vence e vai aumentar a produção de rapadura para poder dar rapadura para os americanos. Eu acho que grande parte sim. E eu me lembrei, enquanto falava o Denis, no primeiro semestre eu tive num congresso de Relações Internacionais, Ciência Política, numa universidade europeia, e tinha lá um especialista em estratégia geopolítica americano, ítalo-americano, na verdade, dupla nacionalidade e tal, e que ele começou ali, o público era basicamente europeus, 90% europeus, e ele começou a fala dele, a conferência dele, dizendo assim, this is a wake-up call. Esse é o despertar, é o alarme tocando. This is a wake-up call. Vocês, europeus, e ele continua a frase, tiraram férias da história. Acabou as férias. Ele se referia tanto à guerra da Ucrânia, especificamente, foi justamente quando teve aquele grande ataque ucraniano à Rússia, a gente estava nesse seminário. Ele se referia ao próprio governo Trump, ao discurso do J.D. Vance, né? E ele falava, olha, isso é o alarme para vocês. A Europa tirou férias da história. Acabou. A história voltou. A Europa vai ser obrigada a voltar à história. Por quê? Porque a Europa tem um enorme trauma de 2 grandes guerras, grosso modo, na primeira metade do 20, depois tirou férias. No sentido de que, não, aqui a gente sempre vai fazer tudo que é certo, é um lugar lindo, não acontece nenhum problema, todo mundo está certo, quando na realidade o mundo nunca foi assim. Não se trata de dizer que isso é legal. Por isso que eu lembrei da formulação dele, wake up call, é o despertador, acorda, a história voltou, vocês europeus tiraram férias. Eu acho, voltando ao que você falava na pergunta, que isso vale um pouco para o Brasil. Né? Vale um pouco para o Brasil. Quer dizer, o Brasil precisa um pouco, um alarme, a perceber que ele está de novo ligado a uma história internacional, que as coisas que acontecem aqui é representativo desse certo hemisfério, certo? E que, infelizmente, nesse momento, já desde o Bolsonaro, ainda que com sinal trocado, a diplomacia brasileira é uma catástrofe. E o Lula continuou a catástrofe com o sinal trocado, brincando de amigo do Irã. Todo mundo que conhece geopolítica sabe muito bem que o Irã é um país extremamente perigoso naquele universo onde ele está inserido. Todo mundo que sabe geopolítica sabe disso. E o Brasil fica brincando de aliado do Irã, como se o Brasil... A geopolítica brasileira e grande parte dos agentes políticos brasileiros continuassem sendo alunos
de ciências humanas de um centro acadêmico de universidade e não tivesse percebido que não, acabou. A gente está vivendo a história. E nesse momento, assim como a gente precisa de elementos que não sejam delinquentes, como eu tenho costumado dizer, na liderança do país, a gente também não pode ter delinquentes liderando a geopolítica do país. Senão a gente fica, de fato, à mercê de situações que sejam verdadeiras saia justa. A forma como o governo Lula reagiu a essa história das tarifas e não sei o quê, esse patriotismo, neopatriotismo, porque o anterior era do Bolsonaro, né? Esse neopatriotismo do governo Lula e companhia, quer dizer, há muito tempo se sabe que o patriotismo normalmente é o último refúgio dos canalhas. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal, além de acionar o sininho das notificações e também deixar seu comentário, pois isso ajuda muito o nosso canal de direita a crescer. Obrigado por nos ajudar, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.